Pode se assentar. A gente vai agora para o nosso momento da palavra, que ela está num livro muito difícil de achar, que é Gênesis 45. A gente vai ler um pouquinho, que vai do 1 até o 9. Eu vou começar lendo. Gênesis 45 fala assim: José não conseguiu mais conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhe revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim de seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, Pai, aqui está a minha vida. Senhor, eu coloco à disposição a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha boca, Pai, para falar aquilo que somente o Senhor quer falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Assim que soltaram a lista lá para ministrar, e eu estava lendo, no período, eu estava lendo bem essa passagem aqui, e eu pensei, nossa, acho que isso seria legal de poder ministrar. E ali a gente vem bastante tempo já se alimentando dessa palavra, né, estudando um pouquinho essa palavra aqui. E é muito interessante a história de José, né? Quando eu era bem novo, não que eu seja tão velho, que eu escutei a história de José pela primeira vez, eu falei, nossa, eu amo a história de José, né? Até falo que essa história aqui, a história de José é uma das histórias mais impactantes para mim, assim, da Bíblia, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. José, ele era o último dos seus irmãos, né? Eu acho que a maioria aqui sabe. E José, por ele ser o último, porém, por conta dele ter nascido quando o seu pai já estava um pouco mais velho, ele era um filho, vamos dizer assim, um pouco mais amado pelo seu pai. Ganhava alguns presentes que os seus outros irmãos não ganhavam. Então, os seus irmãos ficaram com um pouco de inveja dele ali, ficaram com um pouco de raiva dele e acabaram vendendo José. A ideia era matá-lo, porém, eles tiveram a oportunidade de vender, ganhar dinheiro e vender o José. E ali José foi vendido e ele foi para o Egito, né? E ali ele sofreu um pouquinho, né? Acredito que ele tenha pensado algumas coisas contrárias do que Deus tinha planejado para a vida dele, porque no meio dessa dificuldade, você foi vendido, né? Deve ter apanhado porque era um escravo. E como que a gente consegue olhar para essa situação e falar, nossa, é Deus que está me levando para o Egito? Estaria levando na nossa cabeça se a gente estivesse naquela época, né, em cima de um cavalo, de uma carroça, algo mais confortável, não como um escravo. Mas foi essa forma que Deus escolheu levar José para o Egito. E José ali foi para o Egito, começou a ter as suas experiências, e no Egito, Faraó descobriu ali que ele sabia ler sonhos. Então José começou a ler alguns sonhos do Faraó, começou a ter mais um relacionamento ali com o Faraó, até que ele foi subindo de cargos ali no Egito, até se tornar o governador do Egito. Acima dele somente Faraó, né? Então a gente vê que José teve uma transformação de vida muito grande. Mas o ponto principal dessa história aqui que eu quero pegar, que é quando ele encontra os irmãos dele, né? E eu achei interessante porque José, ele consegue mostrar para os seus irmãos que ele era uma pessoa transformada por Deus, né? Ele era uma pessoa transformada por aquilo que Deus tinha ensinado a ele, porque ele tinha o poder ali, se ele quisesse, de pegar os seus irmãos ali e matá-los, né? Olha, vocês me venderam, na verdade vocês me venderam para mim morrer, então agora eu vou me vingar de vocês, eu vou matar vocês. Ou olha, né, poderia fazer menos pior,
volta todo mundo para casa, o que vocês trouxeram, deixem aqui, se vocês vieram com fome, vocês vão voltar com mais fome ainda. E a gente vê uma atitude totalmente diferente de José, né? Que mais para frente a gente consegue ver que quando o pai deles morre, né? Quando o pai deles morre, os irmãos já ficam desesperados, falam, nosso pai morreu, e agora a gente está nas mãos de José, acredito que ele vai começar a querer agora pegar a gente. E José, muito pelo contrário, chama seus irmãos, fala, não, eu não vou fazer isso com vocês, né? E ali a gente vê a família de José crescendo ali no Egito. Então a gente vai falar hoje um pouco sobre transformação, né? A gente está vivendo uma época de Instagram, onde a gente abre o Instagram e a gente vê muitas coisas. Muitas pessoas que eram pobres e ficou rica, muitos vendedores de curso, muito coach, aquela coisa toda animada. E eu mesmo, assim, as pessoas que eu já consegui ver um pouquinho, a gente vê muito essa coisa de, cara, quem está aqui não pode andar com quem está aqui embaixo, o gavião só anda com gavião, a águia só anda com águia. Só que a gente que acredita em Deus, a gente que é transformado por Deus, a gente não pode ter esse pensamento aqui, porque Deus ele vai sim enviar essas pessoas para a nossa vida, Deus ele vai sim trazer essas pessoas aqui para a igreja para que a gente possa mostrar para essas pessoas que nós somos transformados e levar a transformação de Deus para essas pessoas. Nesse tempo eu estava no Instagram, rodando o Instagram lá, e apareceu um cara que agora ele ficou muito rico, e parece que tinha algum evento da família tal, e tinha uma irmã dele que morava muito longe, e não tinha dinheiro para vir, né? E a mãe falou, nossa, compra uma passagem para sua irmã vir para cá, para ela ficar um pouco junto com a gente. E ali no podcast, ali o cara rasga o verbo, fala, eu não vou trazer, quanto que você tem? Você não conseguiu nada, então eu não vou te ajudar também. Então a gente vê uma pessoa que conseguiu uma transformação financeira na vida dele, mas porém parece que é uma pessoa que quer aquilo só para ele, né? Na nossa vida de transformados por Deus, né? Aqui na igreja é muito fácil a gente ser transformado por Deus, porque é um ambiente de transformação, né? A gente está num ambiente, no acampamento, a gente está num ambiente de transformação, a gente está num ambiente de pessoas boas, então não tem espaço para o pecado, não tem espaço para os pensamentos errados. Então o problema agora vem quando nós estamos no nosso cotidiano, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, que aí de verdade é a hora da gente falar assim, eu sou transformado, e agora como que eu vou mostrar para essas pessoas aqui que eu também sou transformado? E quando a gente fala assim, nossa, eu preciso mostrar que eu sou transformado, parece algo um pouco soberbo de se falar, né? De tipo, olha, eu sou transformado e eu não posso andar com vocês, ou eu sou transformado por Deus, e o que você está fazendo é errado, tal, não sei o quê. Só que é totalmente ao contrário, mostrar que a gente é transformado para essas pessoas é justamente mostrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus para essas pessoas, de falar, olha, eu sou transformado, e você também consegue ser transformado por esse amor de Deus. Na Bíblia, a gente vê muitos exemplos de transformação, né? Eu vou falar dois aqui, que o primeiro é de Saulo, né? Eu acredito que quando a gente começa a caminhada na escola bíblica, com certeza, a gente, na salinha, as primeiras histórias que a gente aprende é a história de Saulo. Porém, Saulo virou Paulo, e é aquela história mirabolante na vida dele. Só que quando a gente pega a história dele, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele, a experiência que ele teve, a transformação que ele teve, foi um processo até ele mostrar para todas as pessoas que estavam ao redor dele de que, olha, realmente eu fui transformado. Realmente eu achei essa transformação, realmente agora eu sou transformado, eu não sou aquele cara que persegue agora quem fala de Deus, agora eu sou aquele cara que fala de Deus, eu sou aquele cara que também agora está sofrendo para falar desse Deus. Porém as pessoas ao lado dele sempre tinha aquele murmurinho, será que esse cara, até ontem esse cara estava querendo matar a gente? Será que esse cara agora está querendo realmente andar com a gente, está do nosso lado? Será que é verdade? Será que ele não está simplesmente uma estratégia dele aqui para poder matar a gente, prender a gente? E tem outra história também na Bíblia muito interessante, que é de um homem cego, que no meio do caminho ele se encontra com Jesus. E ali quando ele se encontra com Jesus, Jesus cura ele da cegueira, né? E esse cara ele volta para casa tal, e muitas pessoas começam a falar, nossa, não era você que era o cara que era cego? Aí alguns falam, não, acho que não era ele não, né? Não tem como ser curado. Ele fala, não, sou eu sou o cara que era cego e fui curado. Eu encontrei com um cara ali, eu passei por ele ali, ele cuspiu no chão, pegou um pedaço de barro, passou na minha cara, mandou lavar lá, e simplesmente agora eu estou enxergando, eu não sou mais cego.
E a gente, no processo de transformação, a gente vai passar por coisas como Saulo e por coisas como cego. Então a gente vai ter experiências da gente voltar nos lugares que a gente frequentava antes da gente ser transformado, e as pessoas falar: pô, mas você está diferente, mas você bebia aqui com a gente, você fazia isso com a gente, você conversava isso com a gente, e agora você tá esquisito. E a gente vai ter oportunidade de falar para essas pessoas: eu fui transformado, eu encontrei Jesus, agora eu sou transformado. Cara, é do mesmo jeito que eu encontrei, você lembra de mim? Você lembra o que eu falava? Você lembra o que eu praticava? Eu fui transformado. E não a gente falar assim: agora eu sou transformado, agora eu sou uma pessoa boa e não quero mais conversar com aquelas pessoas. É óbvio, agora a gente não vai realmente frequentar aqueles lugares, mas quando nós já tivermos a oportunidade de encontrar essas pessoas que até então conheciam a gente da vida passada, as pessoas vão falar: nossa, ele foi transformado, e a gente vai falar como que nós conseguimos essa transformação. Esse tempo eu estava no mercado, lá na rua de casa, e eu consegui encontrar um amigo da época que a gente ainda não era transformado, que eu não era transformado. E ali conversando com ele e tal, aquela coisa toda, e rindo, e começa a lembrar do passado. Nossa, lembra que a gente fazia aquilo, lembra que a gente fazia isso, piriri, pororó. E eu já estava um pouco desconfortável, de tipo: meu Deus, o que eu faço? Será que eu simplesmente eu corto? Será que eu tenho que ter a atitude de: cara, eu não quero mais conversar com você, porque agora eu sou uma pessoa transformada? E a gente foi conversando, tal, não sei o quê. Eu falei: cara, realmente a gente viveu essa época, mas posso falar a verdade para você? Eu encontrei Jesus, cara. Eu consegui ser transformado. O que eu achava que eu não ia conseguir, agora eu consegui, tal, não sei o quê. E fui falando ali com ele de uma forma, óbvio, respeitosa, tranquila. E passou, fui para casa. E depois de algum tempo que passou ali, o nosso relacionamento ali, daquele momento, eu pude encontrar com ele e tal. Passei meu número para ele, e a gente conversando, ele falou: cara, você lembra aquela vez que a gente estava conversando lá no mercado? Eu falei: cara, eu lembro que a gente conversou, mas se eu lembrar da conversa, eu acho que eu não lembro não. Ele falou: cara, você falou isso, isso e isso pra mim, você falou de Jesus pra mim e tal, não sei o quê. E cara, eu fui pra casa pensando naquilo, de tipo: meu, se ele conseguiu mudar, olha só o que está acontecendo na vida dele, eu quero encontrar esse Jesus também, eu quero viver essa transformação também. E hoje ele é uma pessoa que, graças a Deus, foi transformado, encontrou Jesus, frequentou outra igreja, mas conseguiu. Então muitas das vezes a gente se coloca em um lugar que a gente não pode se colocar, de: cara, eu sou transformado, então no trabalho agora eu vou ser aquele cara que eu vou chegar, eu vou ficar lá no canto, não vou mais ficar junto com a galera aqui não. É óbvio, a gente tem que tomar cuidado agora nos ambientes que a gente está, a gente tem que tomar cuidado sim do que está saindo da nossa boca, mas a gente não pode ter medo de mostrar para as pessoas que nós somos transformados, que nós fomos transformados, que nós encontramos Jesus e nós estamos vivendo essa transformação na nossa vida. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente mostre para as pessoas essa transformação. E não é mostrar de uma forma difícil da pessoa olhar, não é mostrar de uma forma de que a pessoa olha e fala: nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Mas é mostrar de que, cara, se eu conseguir, você também vai conseguir. Com certeza para mim vai ser sempre mais difícil, para você vai ser fácil, você vai conseguir. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós levantamos a nossa mão e falamos: Jesus, eu quero viver essa transformação, eu entendi. Glória a Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, e agora o Espírito de Deus começa a habitar no nosso espírito. Porém o nosso cérebro e o nosso coração, eles continuam guiados pela carne, vamos colocar assim. Continuam sendo guiados pela dificuldade. Não é simplesmente: eu aceitei Jesus, agora as coisas realmente vão ficar mais fáceis, agora eu vou conquistar tudo que eu quero. Não, a gente não vira um robô, de que: nossa, eu aceitei Jesus, agora eu vou fazer tudo certo. Pelo contrário, as coisas ficam ainda mais difíceis na nossa vida. Porém agora nós temos Jesus. Então quando nós aceitamos Jesus, quando nós levantamos a mão e falamos assim: Jesus, eu quero viver essa transformação, é como se a gente recebesse o Espírito Santo, que a gente recebe. Então a gente recebe a maturidade de Deus. A gente recebe, cara, tudo aquilo que é de bom de Deus. Porém a gente recebe, vamos colocar assim, em um corpo de um bebê, que vai errar, que vai acertar, que vai se desenvolver, mas caminhando sempre para a transformação, caminhando sempre para o lugar que Deus quer que a gente caminhe, que é para a perfeição, que é para a santidade, que é o lugar onde, cara, vai chegar uma hora que a nossa mente não vai mais ser aquela coisa de que vai nos acusar, de que você não vai conseguir, de que você, cara, você é um pecador, de que você é um cara que sempre vai errar. Não,
vai chegar uma hora que nós vamos falar: eu sou um vencedor. O que Deus fala que eu sou? É isso que eu sou. E o Espírito que habita na gente sempre vai nos lembrar que nós somos vencedores, nos lembrar de que nós somos transformados. Então, quando vinha aquele sentimento de tristeza, quando vinha aquele sentimento de acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou errar, quando vinha aquele sentimento da dificuldade, que até então a gente cedia para esse sentimento, até então a gente falava: nossa, eu perdi para esse sentimento. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar: lembra de quem você é, lembra do vencedor, lembra da transformação que você teve na nossa vida. Esse pecado não faz parte mais de você, essas falas, esses sentimentos não faz parte mais de você. E agora a gente vai um pouquinho mais para frente. Deixa eu só achar aqui que eu esqueci. A gente vai abrir a Bíblia em Romanos. Romanos 12, 2 fala assim: não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não vai ser fácil, a caminhada não vai ser fácil, o processo não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser um pouco mais difícil, porque a transformação, a gente pode dizer que a transformação, ela é um sacrifício, né? A transformação, ela é algo doloroso, a transformação, ela é algo que leva tempo, vamos colocar assim, né? Não é a partir do momento que nós aceitamos que, como eu falei, a gente não é um robô que vai sair daqui transformado, mudado, piriri, pororó, não, é tempo, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai errando e a gente vai aprendendo, mas é na nossa mente, a gente trabalhar ela para que a gente fale assim: ó, eu sou transformado, eu sou mudado. Quando vinha o diabo tentando lançar os pensamentos errados, quando nós estivermos no trânsito, que o cara fechar a gente, quando a gente estiver na escola, onde vinha a vontade de fazer alguma coisa errada, a gente pensar: eu sou transformado, eu sou transformado, eu sou transformado, eu não posso, porque realmente vai ser assim, realmente vai ser assim. E não a gente simplesmente, quando errar, agora deixa quieto, agora eu já vou continuar, realmente esse sou eu aqui, essa pessoa errada, essa pessoa pecadora aqui sou eu. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente trabalhe, Ele quer que a gente mude o nosso modo de pensar, para que a gente sempre lembre de que nós somos transformados por Deus, de que nós recebemos essa transformação de Deus. Amém? Então essa é a palavra. Vou pedir para vocês aplaudirem ao Senhor. Bem curta. Então que a gente venha aprender realmente o que é a transformação de Deus, que a transformação vai levar a gente a uma vida de muitos sacrifícios, a uma vida que não vai ser fácil. Porém, a gente recebeu o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa. E graças a Deus também nós estamos numa igreja onde nós temos discipuladores, onde nós temos pessoas que vai nessa caminhada com a gente, nos auxiliar e nos ajudar, porque nessa terra Deus, Ele usa pessoas para ajudar pessoas. Sozinho realmente a gente não vai conseguir. Amém?